E hoje o Sessão Carole tá que tá com a saúde e com os cuidados, né, gente? Vocês sabem aí que, como eu falei pra vocês, acabamos de sair do mês de março, né, o mês da mulher. E aquele mês de conscientização mesmo pra mulher se cuidar, né? Mas é claro que o ano todo a gente tem que se cuidar, né, gente? E hoje a gente vai conversar com uma profissional maravilhosa e ela vai dar dicas incríveis pra vocês, né? A ginecologista a doutora Georgia Mouzinho, ela vai contar pra gente muitas histórias interessantes e também cuidados, né, e prevenções a algumas doenças sérias, né, que hoje em dia, graças a Deus, já tem um bom tratamento e ela vai contar aí pra gente muitas coisas interessantes. Então, ó, vem com a gente. Fala pessoal, e hoje eu tô aqui com uma companhia especial com a doutora Georgia Mouzinho, ginecologista há mais de 11 anos, né, Georgia? Tudo bem? Isso, tudo bom, prazer, gente, estar aqui. E aí vamos falar, né, pouquinho de ginecologia. Com certeza, esse assunto super importante, né? E a Georgia vai contar aqui pra gente um pouquinho, né, Georgia? Quais são, qual que é o foco aí do teu trabalho, quais são os procedimentos que você faz, os tratamentos, né? Você me contou aqui nos bastidores que trata muito o câncer do colo do útero também. Então a gente pode falar um pouquinho sobre esse assunto, o que você acha? Ah, podemos sim, aproveitar o Março Lilás, que hoje tá no... Março Lilás acabou, mas ainda tá, né, naquele resquício. Naquele resquício. Mas assim, a gente trata sim, eu sou formada em ginecologia obstetrícia pela UFMA. Hoje eu sou preceptora lá da residência também. É um prazer sempre, né, retornar onde a gente se formou. E já tem um tempinho, desde 2016 foi quando eu voltei. Eu fui para São Paulo me especializar na área da PTGI, que é a que trata as lesões precursoras do câncer. E desde quando eu voltei trabalhando aí nessa área, né? E é importante falar que câncer de colo de útero, ele é um câncer prevenível. Sim, que e bom, que a né? gente tratando as lesões que aparecem antes do câncer, a gente consegue, né, tirar a mulher da rota, de fato, do câncer. E que bom que dá para fazer isso, né? Um dos poucos, se duvidar, o único que a gente consegue, né, ter esse tratamento assim. E isso é muito bom, né, Georgia? Porque assim, a tecnologia está avançando cada vez mais aí na medicina e cada vez mais rápido estão os tratamentos, né, a cura, eu acredito. E me conta assim, se tem algum caso específico, algum caso marcante que você lembra, que você quer contar aqui pra gente, de alguma paciente? Eu tive uma paciente com 24 anos. Sim, nossa, nova, né? Muito nova, a gente não espera, né, nessa idade, até porque a faixa etária é de 30 a 40. E a gente inicia o rastreio com 25. Sim. E ela já com 24 chega pra mim com câncer e quebrou um pouco, né, as minhas pernas. Que eu fiquei assim, nossa, muito nova. Mas a gente conseguiu fazer o tratamento dela, ela estava em estágio bem inicial. Sim. Então, para ela, a gente fez a retirada de útero e deu super bem. Sim. Ela até hoje está acompanhando com a gente, que ainda não fechou os 5 anos de acompanhamento, né, pós-tratamento. Mas ela foi que me chamou bastante atenção pelo fator idade. Sim. E a maneira como ela levou esse resultado. Porque quando a gente fala em câncer, né, a pessoa entende como uma sentença de morte. É verdade. E hoje em dia, como tu falaste, nas tecnologias que a gente tem, tudo, a gente está conseguindo uma boa sobrevida quando a gente faz o tratamento da fase precoce do câncer. Sim. Então, e ela levou de uma maneira assim, pra cima, dizer, não, ok, eu tenho isso, vamos tratar. E ela já tinha 2 filhos, já tinha prole constituída. Então, nossa, ela foi guerreira demais. Eu fiquei olhando e falei, poxa, se todo mundo, né, levasse, porque tem gente que se entrega quando a gente faz esse diagnóstico. É verdade. E ela, uma vontade de viver, digo, não, sou muito nova, tenho 2 filhos e tudo. E, graças a Deus, até agora, tá tudo bem com ela, deu tudo certo. Deu tudo... Fico feliz, né, em ouvir isso e até porque, assim, conversando contigo, dá pra ver que tu é super alto astral também e a gente sabe que o câncer também depende muito disso, né, dessa parte aí psicológica, a pessoa tá, né, querendo estar pra cima, querendo viver, que nem essa moça que você falou, né, então isso é muito bacana, assim, ouvir isso de você. E me conta, assim, quais são os outros tipos de tratamento que você faz, né,
no seu trabalho? Quais tipos de pacientes que você recebe? Acaba que a gente acaba trabalhando com aquilo que gosta mais de trabalhar, né? No meu caso, a ginecologia, dentro da ginecologia, a PTGI, que trata dessas lesões precursoras do câncer, e também a endocrinoginecologia, né? Que aí vai tratar de todas as alterações endócrinas do corpo da mulher. E que tem relação com os ovários dela. Os ovários têm que estar na jogada, né? E eles que comandam aí o nosso ciclo menstrual, quando a gente vai entrar na menopausa. Então, esse seria o outro grupo que eu direciono mais o meu atendimento. As 40 mais, que aí já começa com... Por que 40 mais, né? Menopausa aí no Brasil, média faixa etária, na verdade o Brasil e o mundo, entre 50 e 51 anos. Sim. Mas geralmente os sintomas eles podem aparecer até 10 anos antes de você entrar na menopausa. Nossa, sério? E aí, de vez em quando eu falo isso no Instagram. Até fiz uma postagem hoje, as 40 mais, como é que elas ficam. Um desenho animadinho assim, bem engraçado. E eu tive até que um feedback bem legal dessa postagem hoje. O pessoal dizendo, nossa, sou eu, acabei de me olhar aqui e tudo. E é legal ter essa interação, né? Porque as pessoas começam a entender de que, opa, o que eu tô sentindo pode ser isso daqui, pode ser da menopausa. E às vezes o que acontece é que a gente está passando por essas mudanças, não entende que pode ser esse período de perimenopausa, que a gente chama, né? Verdade. E aí, ai, nossa, eu preciso de alguma coisa, uma pílula mágica para melhorar isso daqui, né? Sim. E às vezes não sabe nem que correr direito para ter, né, uma melhor qualidade de vida. É verdade. E os hormônios da mulher, assim... mudam muito, assim, eu lembro que quando eu tinha acabado de ter filho, assim, nossa, foi um turbilhão de coisas, assim, de sentimentos, os hormônios mudando toda hora e eu senti muito, sabe? A gente se sente estranha, né? Porque uma hora a gente tá rindo, 5 segundos depois a gente tá chorando. Exato. E, coitado, o marido nem entende o que tá acontecendo. Nem entende o que tá acontecendo. E a gente fica com raiva porque ele não tá entendendo isso. Exatamente, é bem assim. É um período meio louco da nossa vida, mas também é gostoso de passar. Eu imagino que a menopausa também seja mais ou menos assim, né? Não sei, mas... Com a intensidade menor. Bem menor. Quais são os sintomas aí pra mulherada ficar ligada aqui no Sessão Carole? Então, a gente acorda com aquela energia e tudo, do nada aquela energia vai embora, gente. Vai embora, apaga. Isso acontece também pela nossa vida, que é super corrida, a gente tem que dar conta de tudo, casa, marido, trabalho agora, né? Da gente. Então, né, é uma tribulação muito grande e tem que saber também fazer essa diferenciação, né? Mas, assim, essa falta de energia do nada, às vezes uns calores que a gente diz, nossa, hoje o dia tá quente, né? As pessoas ali tão ótimas, ninguém tá sentindo nada, mas você tá naquela, nossa, mas tá quente aqui dentro, menina? Tu tá de regata e todo mundo de casaco. Exatamente. Tem também as alterações de humor, a gente começa a ficar mais irritada. Geralmente a mulher não percebe isso, mas os familiares percebem, né? O marido percebe, os filhos percebem. E às vezes isso começa até a ter uma alteração no ambiente de trabalho, porque algumas elas não conseguem, né, fazer essa separação. Insônia pode estar correlacionado também. Nossa. Às vezes formigamento na mão. Nossa, minha mão tá formigando, não sei o que é isso. E passa batido. Então são sintomas assim que diz assim, nossa, eu tô estressada, por isso eu tô mais irritada hoje. Nossa, tô preocupada, por isso eu não consegui dormir. E aí, quando você vai juntando pedacinho, opa, será que não são os sintomas aí da menopausa que estão aparecendo? Sim. Né? Nossa, interessante ter alguns sintomas aí. Esse do calor aí é bem conhecido, né? Que todo mundo até brinca com isso. Mas do formigamento das mãos, assim, eu não conhecia também. Labilidade emocional. Você tá assistindo um filme que antes, ok, você assistia, mas que agora te faz chorar. Sim. Então, aí a gente pensa, nossa, não, devo estar perto de menstruar, é minha TPM. Então tem que ficar um pouquinho mais atenta, 40 a mais, viu? É isso aí, gente, ó, fiquem ligadas aqui nas dicas da doutora Georgia, viu? Em relação à menstruação também, né, que você tá falando, a menopausa, ela para totalmente a menstruação? Como que funciona, assim? A menopausa para 100% a menstruação. A gente só diz que uma mulher entrou na menopausa quando ela passa um ano sem menstruar. Sim. Né?
E aí, o que antecede esse período pode acontecer duas coisas. Ou você passar um tempo sem menstruar, aí menstrua. E passar um tempo sem menstruar, menstrua de novo. Sim. Que é o mais comum. Ou você ter o aumento do fluxo menstrual. Entendi. Você passar mais tempo menstruando e numa quantidade maior também de sangramento. Entendi. Isso também pode acontecer. E a maioria das vezes as mulheres vão atrás da gente achando que eu tô com mioma porque eu tô sangrando demais. E às vezes não é. É só esse sintoma mesmo de perimenopausa. Por isso que é importante, gente, estar sempre procurando aí um médico, né, apropriado aí nesses casos, doutora Georgia, pra esse tipo de coisa, porque a gente fica imaginando, mirabolando um monte de coisa na nossa cabeça e às vezes vai ver, não é nada demais, né? Verdade. Né? E uma profissional assim como ela, né, que é estudiosa, tá dando dicas maravilhosas aqui pra gente. Outra coisa que costumo dizer que todo médico fala que atividade física é maravilhoso, serve pra tudo. Sim. Mas, gente, realmente serve, tá? Realmente. Óbvio. Ajuda, diminui bastante os sintomas de fogacho, que são os calorões, o de irritabilidade e o da labilidade emocional também. Ajuda, melhora os sintomas de insônia. Sim. Quem faz atividade regular, tá, gente? Não uma vez na vida, outra na morte. Ai, tem gente, que estar então no mínimo 3 vezes na semana, né? Fazendo alguma coisa. Então tem que ser focada aí, que nem esse pessoal. Tem que ser focado. Mas muitas delas, porque às vezes vem as pessoas assim, eu tenho medo de fazer reposição hormonal, ou então eu não posso fazer reposição hormonal. E a gente tem outras maneiras de melhorar a qualidade de vida da mulher que não seja com hormônio, né? Tanto para as que não podem, quanto para as que não querem, porque tem algum tipo de medo. Sim. Então, a atividade física é uma delas. E é interessante para essa faixa etária, porque quando a gente entra na menopausa, a gente perde muita massa óssea. Sim. A gente perde massa muscular. Então, você fazer atividade física não é pensando em estar com shape, nossa, eu tenho que estar sarada, esse, aquilo, outro, não. É pensando em como você vai querer envelhecer. Porque são atividades do teu dia a dia, de você carregar uma sacola dentro de casa, de pegar uma caixa. Quando a gente está fazendo agachamento com peso, você está pegando uma caixa dentro da sua casa. Sim. Então, isso faz diferença para envelhecer bem. Verdade. E eu não sei se você consegue perceber, mas pelo menos na nossa geração, as mulheres que têm hoje 40 a mais, são totalmente diferentes das mulheres 40 a mais da geração dos nossos pais. Com certeza, totalmente. Totalmente diferentes. São super jovens, super ativas. Não Todo mundo querendo se cuidar muito. E não se fazem mais vovós como antigamente, né? As vovós hoje em dia estão tudo na balada, tudo... São bem modernas, né? São bem modernas. Isso não tá errado, né? Tem mais que viver. Mas, assim, tem que ter esse olhar pensando na qualidade de vida que você vai ganhar lá na frente. Verdade. Hoje eu tô fazendo isso pensando no que lá na frente eu vou ganhar. E aí você com uma boa força muscular, você consegue ter mais equilíbrio. Então é menos risco de queda. Sim, exatamente. Nossa, gente, que importante, viu? As dicas que a doutora Georgia está dando aqui pra gente, né? A gente sabe que tem muitas coisas que todo mundo vê aí toda hora na internet e tudo mais, mas vocês vendo aí aqui uma médica falando, então, gente, se cuidem, façam exercícios físicos, né? Isso serve pra mim também, pra todo mundo. E, assim, você falou de reposição de hormônios, né? Você faz isso no seu consultório? Você faz procedimento lá? Sim. Sou fã dos hormônios. Sim. Acho sim que devem ser repostos. Por qual razão? Cara, eles que passam a vida inteira ditando o nosso ritmo, tudo nosso. Quando a gente chega num ponto de vida em que a gente está super bem, a gente está no auge da carreira e que ele te traz a fadiga, ele te traz maior risco cardiovascular, então mais risco de ter infarto, de ter eventos vasculares, né? Tanto que as mulheres, tanto acidentes cerebrais vasculares quanto infartos, eles aumentam nessa idade depois de 50 anos, justamente por conta da menopausa. Então, assim, para você ter qualidade de vida, você vai precisar desses hormônios. Verdade. Para você, né, estar bem. Então, por que não repouso? Né? Mas assim, tem que repor de forma, claro, quando você passa em consulta, você passa por uma entrevista com o médico, que é a anamnese, que a gente chama, saber se você tem indicação de fazer, quais são os hormônios que você tem indicação de fazer, é algo voltado para a paciente, para a pessoa. E tem algumas pacientes que não têm mais útero por alguma razão tirou, não vai precisar usar, né, 2 hormônios, a gente usa só um. As que tem útero, mantém aí, a gente já pensa em outros hormônios para repor também, pensando na proteção, né, desse útero. O que a gente não pensa logo de cara é reposição de testosterona.
que é a pílulazinha mágica aí que a mulherada tá usando, que eu fico pelos cabelos quando eu digo, gente, não usa isso, pelo amor de Deus. Verdade. Isso é hormônio feminino, gente, mulher não precisa repor. Existem, claro, alguns casos em que a gente vai, de fato, Precisa, né? precisar. Mas, assim, não existe nenhum estudo falando. E quando a gente fala em estudo sério, né? Dizendo assim, que olha, se você repor, tantas pacientes reporam por tantos anos, elas tiveram tais benefícios, tais malefícios, para a gente poder ali ponderar risco-benefício para poder realmente estar introduzindo aí a testosterona numa reposição hormonal. Lembrando que a testosterona não é hormônio feminino, gente. Então não tem por que repor. Dá um gás. Deve dar, com certeza, né? Mas assim, aumenta tanta coisa ruim para a mulher que você só pensar naquele momento de que, ai, eu tô tão sem energia, tô precisando de algo para me dar energia, acho que não vale tanto a pena. É isso aí, ó, gente, uma super dica, mais uma super dica da doutora Georgia. E assim, eu adoraria ficar até amanhã aqui conversando contigo, porque tem tanta coisa boa para conversar, né? Tanta coisa interessante aí para eu saber também. Tem mas queria que você me contasse, né? Falasse aqui pro pessoal, desse uma dica aí para as pessoas que estão assistindo Sessão Carole antes de a gente se despedir. E também falasse onde é que fica seu consultório, para as pessoas irem te procurar lá, né? Quem estiver passando aí por algum momento, ou mesmo fazer uma consulta de rotina, né? Que é muito importante. Claro. Então, manda teu recado aí pro pessoal. Então, gente, o recado é: ginecologista tem que ser pelo menos uma vez ao ano, tá? A gente é considerado como se fosse o médico da mulher. E a gente estava até conversando mais cedo, que às vezes a gente serve até de psicólogo também. Mas, assim, é interessante que você faça seu check-up de forma anual. Tá tudo bem? Não precisa estar naquele afã de, ai, cada 6 meses eu tenho que estar fazendo um check-up. Não, se você está fazendo acompanhamento anual, tá direitinho, você está fazendo por si, então isso pra gente é muito, muito, muito importante. Porque às vezes o que acontece é que a gente é cuidadora, né? A gente esquece de cuidar de si para cuidar dos outros. É, verdade. E aí a gente deixa passar uma oportunidade de fazer um diagnóstico precoce, seja de uma doença crônica, seja de um câncer, e perde tempo, né? Quando chega lá, olha, isso tudo aconteceu comigo, tá acontecendo já tem 3 anos. Mas por que você não veio antes? Ai, porque eu tava cuidando do meu pai que internou, porque eu tava cuidando da minha mãe, porque eu tive filho, não tava com tempo. Então, é ter esse olhar mais carinhoso consigo e realmente procurar o seu ginecologista de confiança para que você possa, né, ter essa conversa com ele ou com ela, né? No caso, mulheres, no caso. Mas, enfim, a mensagem final é essa, gente. Cuidem-se. Cuidem-se, que o bem mais precioso que a gente tem é a vida, né? Então, e a gente faz atendimento lá na Dr. Home. Fica aqui no Calhau, próximo à Igreja do Calhau. É isso aí, gente. Muito obrigada. Amei essa mensagem. Fiquei até emocionada. Obrigada. Obrigada a você.